Olá, amados queridos, mais uma manhã aqui, esse bate-papo vindo de Deus, da parte do Senhor, do Espírito Santo para nossas vidas. Essa manhã eu vou falar sobre o jejum que liberta e te aproxima de Deus. Que jejum é esse, amada Ana Paula? Esse jejum é um jejum que você renuncia a algo, você abstém de algo, abster de alguma coisa, de algum alimento. E esse jejum, ele liberta não só a sua vida, como também te aproxima de Deus. E esse mesmo jejum você pode fazer em libertação de alguém da tua família, de alguma causa em relação à tua família, em relação a algum filho seu, algum ente querido, ou em relação a você mesma, algo que você queira tirar da sua vida, quebrar alguma cadeia espiritual, alguma maldição hereditária que tem insistido em ficar na sua vida ou na vida de algum ente querido, que tem que ser quebrado com jejum e oração. E quebra cadeias também é algo que está impedindo alguma bênção de chegar em relação ao trabalho, em relação a alguma causa na justiça, em relação à sua vida financeira, algo que entrou, algo espiritual que está bloqueando. Então você vai fazer uma oração juntamente com o jejum. Então o jejum é libertador, o jejum te aproxima de Deus, faz você ouvir a voz de Deus e ter mais intimidade com o Espírito Santo. Então, o jejum, as ações, o que a gente tem que ter é abrir o jejum em prol de quê? Qual o propósito que eu devo fazer esse jejum? Aí você vai ter que colocar diante de Deus o propósito, se é por alguém da família, se é por algum ente querido, se é por alguém, alguma causa, seu casamento. Ah, amada, meu casamento não vai bem, eu sinto que tem alguma amarra, algo ruim se levantando contra a vida da minha família, contra o meu casamento ou contra a família. Aí você vai abrir esse jejum. Ou em relação ao filho, alguém que esteja no vício, nas drogas, ou alguma causa que você queira estar fazendo esse jejum. Então você tem que ter o objetivo, né? O propósito para qual esse jejum. Abrir ele em um determinado horário. Esse jejum tem que ser aberto. Você vai determinar o horário. Eu vou começar tal horário à meia-noite e vou terminar ao meio-dia. Por que, amada, eu estou falando à meia-noite? O cronograma do horário é extremamente essencial, porque é uma área, principalmente nas madrugadas, é uma área onde há muita movimentação espiritual, muito levante do inimigo nas madrugadas, há muitas guerras espirituais. Então, geralmente eu gosto muito de abrir o jejum nas madrugadas. E vejo muita gente também abrindo nesse horário, à meia-noite. Outras pessoas também gostam de abrir 3 horas da manhã e vai até meio-dia. E esse jejum você pode fazer ele só sólido ou sólido e líquido. Para quem está começando, amado, queridos, que não tem costume de fazer jejum ou tem problema de saúde, eu aconselho fazer um jejum sólido e tomar líquido, ou pelo menos a água. Então tudo isso tem que colocar diante de Deus. Como vai ser seu jejum? E diante de Deus colocar o horário que você vai começar e o horário que vai terminar. Como eu falei, a questão do horário também, a madrugada, você pode pedir para o Espírito Santo estar te visitando, te mostrando algo em relação a esse jejum
que você está fazendo, por alguma quebra, né, de amarra que você está fazendo em relação a alguém de sua família, como eu falei, ou em relação a alguma causa. E Deus, o Espírito Santo, pode te visitar quando você faz esse pedido a Deus, quando você faz um clamor para que Ele te visite, te mostre, tira as escamas dos seus olhos, porque às vezes até aquela situação ruim, aquela situação espiritual que está ocorrendo, não está nem naquela pessoa que você está fazendo jejum, e sim em alguma brecha que você está dando. Aí o Espírito Santo vai estar te mostrando, vai estar te falando como é que você deve agir e onde é a causa do problema. Então, eu aconselho o horário entre a meia-noite e a meia-noite do outro dia, o meio-dia do outro dia, ou 3 horas da manhã, e nisso você faz sua oração, e no outro dia, no trabalho, se você vai estar trabalhando ou em casa, você ficar na dimensão, na dispersação da situação. Não ficar se distraindo com coisas paralelas, se concentrar. Então tem que haver concentração no jejum. Amada, e o jejum sólido, só posso fazer só de comida? Aí você faz de acordo com o que o Espírito Santo te orientar. Tem também, você pode retirar algo da sua alimentação, se você não tem problema de saúde, como eu falei, ou algo que você está começando agora, eu vou tirar então um doce, não vou comer doce durante esse período, né? Vou fazer de manhã, 5 horas da manhã, até a tarde, 5 da tarde, e vou tirar o doce, não vou comer nenhum chocolate, não vou comer nenhuma sobremesa, vou tirar o que eu gosto de comer, que é isso, durante o dia. Pronto, você pode comer normal e fazer essa retirada. Ou uma carne que você gosta de comer e você quer tirar. Tem esse tipo também de jejum que você pode fazer retirando. Eu vou ficar sem essa comida aqui, retirando, me abstendo dessa comida em prol desse jejum. Mas os mais comuns são esses, que a gente abre de madrugada, à meia-noite, como eu falei, ou 3 da manhã, segue até meio-dia, ou se você conseguir fazer mais o horário. E em relação a sólido, e fica na água, bebendo líquido, uma água, entendeu? Ou líquido, suco, algo desse tipo, café. Amada, esse jejum é tipo aquele que o pessoal faz para emagrecer? Não, não é esse jejum. Por isso que tem que ter uma comunhão com Deus. Você tá com a mente ligada com o Senhor, ligada com o Espírito Santo. Evitar, se estiver em casa, evitar briga, evitar estar entrando em alguma briga, eu digo, em alguma contenda, alguma conversa que não é ilícita. Evitar estar assistindo TV, assistindo algo que não vai agregar. Ficar em concentração espiritual. Tem base bíblica, amada, que você está falando, que o Espírito Santo está trazendo, porque não é de mim mesma, é do Espírito Santo. Ele que dirige, ele que vai nos ensinando, a gente vai aprendendo também com outras pessoas, mas não é eu, Ana Paula, é o Espírito Santo que vai nos orientando. Tem base bíblica? Tem. Em Mateus 17, 21, a palavra diz: Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quem disse isso? Jesus. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio de um lunático? Aí Jesus disse para ele que esse tipo de demônio só se expulsa com esse tipo de casta, com jejum e oração. Então vai ter coisas, vai ter situações onde o inimigo está atuando, que a gente só vai conseguir expulsar ou enxergar algo ruim que está nas nossas vidas,
uma maldição hereditária que está dando brecha para que aquele inimigo se instale dentro da sua casa, ou dentro da sua família, ou em alguma situação sua, com jejum e oração. Porque através do jejum você vai estar se aproximando de Deus. Essa é a palavra aqui, com base nas escrituras. E os resultados, amada? Os resultados desse jejum você vai ter uma comunhão com Deus, vai se aproximar de Deus, vai ter, cada vez mais você vai fazendo jejum, cada vez mais que você vai abstendo de alguma coisa, né? Renunciar a algo, cada vez mais que você vai tirando, cada vez mais que você vai se enchendo do poder de Deus, das coisas de Deus, do céu, mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima do Espírito Santo, mais você vai ouvir a voz de Deus. E os resultados que virão das quebras de amarras, as bênçãos que vai vir na sua família, de algum vício na vida de um familiar, na vida de um filho, alguma coisa ruim que impedia você de andar no trabalho, às vezes uma pessoa que o inimigo estava usando. Deus vai dar vitória nessa situação. Você vai enxergar também como está contornando essa situação dentro do trabalho, dentro da situação. Se você tinha uma causa na justiça que estava lá presa, o inimigo ali segurando, impedindo que aquele juiz ou alguém, o advogado, fosse mexer nos papéis. É algo espiritual que até mesmo o advogado não sente nem força para ir lá julgar a tua causa. Vai ser quebrado. Então, amados queridos, o resultado vem. Agora uma coisa, o jejum não é para mudar Deus. O jejum, os resultados é para te mudar a situação em que o inimigo está entrando com amarra, com coisa ruim, segurando tua bênção, e mudar você. Não é para mudar Deus. Se Deus tem algo em relação a alguma situação, se Deus a palavra dele diz de alguma forma, não muda, amado querido. Que tem gente que se confunde, acha que vou fazer um jejum aqui, vou mudar o pensamento de Deus em relação a algo que é errado nas nossas vidas. Não é assim. Então o jejum o resultado para nós, as bênçãos vêm para nossas vidas, vêm as bênçãos espirituais e vêm as bênçãos nas causas impossíveis, nas causas onde o inimigo tem entrado com a mão dele. Então, esse é o jejum que liberta, é o jejum que nos aproxima de Deus. E tem dado certo, amigo. Cada dia mais que eu busco esse jejum, que eu busco me aproximar do Espírito Santo, que eu busco me aproximar de Deus, ele enche a minha vida, abre meus olhos do que eu estou errando, do que eu não devo fazer. Então esse é o resultado que você irá obter, no nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que estão aqui, a honra e a glória dele, que as bênçãos de Deus Pai estejam sobre cada um de nós, que todo mal, tudo aquilo que está segurando a nossa bênção, tudo aquilo que está amarrando aquilo que já era para ter sido liberado, caia por terra em nome de Jesus. Que o Deus poderoso nessa manhã nos ajude a enxergar o que está oculto, o que está escondido, o que está nas nossas vidas que a gente não está enxergando, nossos erros, nossas falhas. E que as pessoas que estão no vício, aqueles que precisam de ajuda, que o Senhor Jesus entre nessa causa, nessa manhã, no nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando e não deixe, amados queridos, de se inscrever no canal para ouvir mais palavras como essa vindo da parte de Deus. Amém?